Querem aprender 15 maneiras de ganhar dinheiro online? Acessem o link na descrição do vídeo. Hoje falaremos um pouco sobre a maçonaria, de como ela surgiu e se desenvolveu durante o tempo. Relata a evolução de sociedades ditas maçônicas, que se estruturam de modo discreto e em caráter universal, cujos membros cultivam o aclassismo, humanismo, os princípios da liberdade, democracia, igualdade, fraternidade e aperfeiçoamento intelectual, constituindo-se em uma associação iniciática e filosófica. Os maçons estruturam-se e reúnem-se em células autônomas, designadas por oficinas, ateliês ou lojas, todas iguais em direitos e honras, e independentes entre si. A origem se perde na Idade Média, se considerarmos as suas origens operativas, ou seja, a associação de cortadores de pedras verdadeiros, que tinha como ofício a arte de construção de castelos, muralhas e outras coisas. Existem no mundo, aproximadamente 6 milhões de integrantes espalhados pelos 5 continentes. Destes, 3,2 milhões, 58%, nos Estados Unidos, 1,2 milhão, 22%, no Reino Unido e 1,1 milhão, 20%, no resto do mundo. No Brasil são aproximadamente 211 mil maçons regulares, 2,7%, e 4.700 lojas. Maçonaria primitiva. A maçonaria primitiva, ou pré-maçonaria, é o período que abrange todo o conhecimento herdado do passado mais remoto da humanidade, até o advento da maçonaria operativa. Há quem busque nas primeiras civilizações a origem iniciática. Outras buscam no ocultismo, na magia e nas crendices primitivas a origem do sistema filosófico e doutrinário. Tantas são as controvérsias, que surgiram variadas correntes dentro da maçonaria. A origem mais aceita, segundo a maioria dos historiadores, é que a maçonaria moderna descende dos antigos construtores de igrejas e catedrais, corporações formadas sob a influência da igreja na Idade Média. É evidente que a falta de documentos e registros dignos de crédito envolve a maçonaria numa penumbra histórica, o que faz com que os fantasistas, talvez pensando em engrandecê-la, inventem as histórias sobre os primórdios de sua existência. Há aqueles que ensinam que ela teve início na Mesopotâmia, outros confundem os movimentos religiosos do Egito e dos caldeus como sendo trabalhos maçônicos. Há escritores que afirmam ser o Templo de Salomão o berço da maçonaria. O que existe de verdade é que a maçonaria adota princípios e conteúdos filosóficos milenares, que foram adotados por instituições como as guildas na Inglaterra, Compagnonage na França, Saint-Médecins na Alemanha. O que a maçonaria fez foi adotar todos aqueles sadios princípios que eram abraçados por instituições que existiram muito antes da formação de núcleos de trabalho que passaram à história como o nome de maçonaria operativa ou de ofício. Maçonaria no Brasil. As ideias liberais que entravam em terras brasileiras junto com os viajantes estrangeiros por meio de livros e de outras publicações incentivavam o sentimento de revolta entre a elite de Pernambuco, que participava ativamente, desde o fim do século XVIII, de sociedades secretas. Em 1796, o naturalista Manuel Arruda Câmara fundou a Sociedade Secreta Areópago de Itambé, primeira loja maçônica do Brasil, que difundiu ideias libertárias contra a repressão colonial. O GB fez a independência do Brasil o maior acontecimento da nação. Numa data posterior, o segundo grande acontecimento do Brasil, a proclamação da República, foi realizada pelo então grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca. Antes da proclamação da República, é justo destacar a grandiosa missão de Duque de Caxias para manter a unidade do Império. Se não fosse a experiência deste brasileiro, o Brasil teria se esfacelado em várias repúblicas. Duque de Caxias foi soberano grande comendador do Supremo Conselho e grão-mestre honorário do Grande Oriente do Brasil. Aliás, o papel do Grande Oriente do Brasil na formação política do nosso país foi de grande importância. Desse papel fala o grande pesquisador Adelino de Figueiredo no seu livro, Nos Bastidores do Mistério. O Grande Oriente do Brasil foi durante mais de um século o manancial inesgotável onde o Império e a República recrutavam alguns dos mais insignes estadistas. Agora veremos alguns maçons famosos da história. Voltaire, filósofo francês. Ludwig van Beethoven, compositor alemão. Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austríaco. Sua ópera Flauta Mágica, e toda baseada em simbologias de ritos maçônicos. Napoleão Bonaparte, general imperador francês. José Bonifácio, cientista e político brasileiro, conhecido como Patriarca da Independência. Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, decretou independência do país. Duque de Caxias, comandante do exército.
Deodoro da Fonseca, marechal do Exército Brasileiro, proclamador da República e primeiro presidente do país. Rui Barbosa, jurista, jornalista e político brasileiro. Hoje falaremos da real história por trás dos Cavaleiros Templários. Escondida em um pátio em Temple Bar, às margens do Tâmisa, está uma das igrejas mais antigas de Londres, a Temple Church. A Igreja Redonda já foi o centro das atividades da Ordem dos Cavaleiros Templários na Inglaterra, cercada por alojamentos, estábulos, salas de reuniões e instalações de armazenamento. Hoje é preciso seguir um caminho entre escritórios de advocacia até encontrar uma pequena placa apontando para a igreja. Essa é realmente conhecida como o Novo Templo, a verdadeira história por trás dos Cavaleiros Templários. Livro The Real History Behind the Templars, de Sharon Newman, nascida em 15 de abril de 1949 em Ann Arbor, Michigan. Ela é uma historiadora americana e escritora de romances históricos. Ela ganhou o prêmio Macavity de Best Fast Mystery em 1994. No ano de 1119, esses nobres encontraram sua vocação como protetores dos fiéis em uma peregrinação perigosa a Jerusalém recém-conquistada. Agora, a historiadora Sharon Newman elucida os mistérios e equívocos dos Templários, desde sua verdadeira fundação e papel nas cruzadas até intrigas mais modernas, incluindo: eles eram cavaleiros devotos ou hereges secretos? Eles deixaram para trás um tesouro fantástico, escondido até hoje? Como eles foram associados ao Santo Graal? Eles vieram para a América antes da época de Colombo? A Ordem dos Cavaleiros do Templo, Templários, ainda existe? Quer aprender a ganhar dinheiro online? Acesse o primeiro link na descrição do vídeo. O Templo, em Londres. A primeira igreja foi construída por volta de 1128, logo após a visita de Hugh de Pais em sua grande turnê para angariar interesse na ordem. Ainda em seu começo, o antigo templo ficava em Holborn-no-Borborne, em Londres, então uma área rural. Quando as fundações foram descobertas em 1595, descobriu-se que esta igreja era redonda, feita de pedra de Caen, do norte da França. Muitas das igrejas templárias eram redondas, imitando a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém construída no tempo de Constantino. Igrejas redondas também foram construídas pelos hospitalários pelo mesmo motivo. Os templários mudaram-se para o local atual, entre a Fleet Street e o rio Tâmisa, em 1161, e começaram a construir a nova Igreja do Templo. A igreja foi consagrada em 10 de fevereiro de 1185 por Heráclio, patriarca de Jerusalém, e dedicada à Virgem Maria. Com o tempo foi construído um salão dos padres, ligado à igreja por um claustro, e um pouco mais distante da igreja, um salão dos cavaleiros, para abrigar os monges guerreiros e irmãos templários. Em 1240 foi acrescentado o coro retangular, bem como uma capela dedicada a Santa Ana, mãe da Virgem, nave da Igreja do Templo. Este teria sido um lugar muito movimentado, com uma padaria, ferraria, estábulos e outras construções domésticas de uma grande comenda templária. Os cavaleiros cuidariam dos reparos em suas armaduras e outros equipamentos na área do templo. Para um treinamento sério, eles tinham um campo de cerca de 15 acres do outro lado do Tâmisa, conhecido como Fichte's Croft. Durante os julgamentos dos templários na Inglaterra, uma acusação feita contra eles foi que eles haviam assassinado um templário irlandês, colocando-o na cela penitencial no canto noroeste do coro. A cela tem 4,5 pés de comprimento e 2 pés e 9 polegadas de largura. Há 2 frestas de janela que permitiriam ao prisioneiro ver a parte redonda da igreja e o altar. Com a dissolução dos templários em 1313, todos os seus bens deveriam ser entregues aos cavaleiros hospitalários. No entanto, Eduardo II da Inglaterra deu a propriedade do templo em Londres para seu primo Thomas, conde de Lancaster. Thomas, no entanto, perdeu a cabeça, literalmente, como resultado de uma rebelião contra o rei. Edward então deu a propriedade ao conde de Pembroke, Aylmer de Valence. Passou por várias outras mãos antes que os hospitalários finalmente recebessem a propriedade. Como já tinham sede em Londres, os hospitalários arrendaram o Inner End Middle Temple a um grupo de advogados. Os ex-servos dos templários permaneceram durante a transição, Eduardo II pagando seus salários e pensões. Ao longo dos anos, através de mudanças nos reis e governos, os advogados mantiveram o templo. Em 1677, eles foram finalmente recompensados por sua tenacidade com a permissão de comprar a propriedade do rei Carlos II. Durante o século XVI, a igreja era usada entre os serviços para as conferências advogado-cliente, que aconteciam enquanto caminhava entre as efígies dos túmulos de importantes cavaleiros templários enterrados no local. Durante a Reforma,
A igreja foi caiada e o chão coberto com centenas de carroças de terra e entulho. Uma restauração foi feita em 1840, incluindo a limpeza do piso e a reconstrução das efígies estilhaçadas. As efígies na igreja são de 9 cavaleiros e um bispo. Infelizmente, não é certo qual escultura é qual cavaleiro. Eles foram movidos tanto ao longo dos séculos que as identificações foram embaralhadas. Eles também foram restaurados, várias vezes. Os originais datam dos séculos XII e XIII. Sabemos que um deles é Sir Geoffrey de Magnaville, conde de Essex, que morreu em 1144 e foi primeiro cavaleiro enterrado no Velho Templo e se mudou para o Novo. Outros são de William Marshall, o primeiro conde de Pembroke, que foi admitido na Ordem dos Cavaleiros Templários em seu leito de morte, e 2 de seus filhos. Marshall é considerado o protótipo do cavaleiro perfeito, leal, corajoso e valente. Ele foi o assunto de histórias e canções, mesmo em sua vida. Os templários devem ter ficado satisfeitos por ter seu patrocínio. A maioria das outras efígies são conhecidas apenas como cavaleiro ou cavaleiro cruzado. As efígies representam não os templários, mas seus confrades, ou associados, nobres que desejavam apoiar a ordem sem realmente se unir. Efígie de um cavaleiro na igreja do Templo em Londres. Os cavaleiros foram enterrados em cemitérios templários e comemorados em pedra na igreja. Os cavaleiros de pernas cruzadas são aqueles que participaram de uma cruzada ou pelo menos fizeram um voto de fazê-lo. A igreja sobreviveu intacta até 1941, quando foi bombardeada pelos alemães. A abóbada sobreviveu, mas as colunas racharam com o calor dos incêndios e tiveram que ser substituídas. Muito do que vemos hoje é restauração e recriação. É difícil hoje em dia imaginar a igreja do templo em seu ambiente adequado. Edifícios de tijolos se aglomeram ao redor dela agora. Originalmente, teria um pátio gramado entre todos os edifícios dos templários. Dentro da igreja, os cavaleiros templários teriam recitado as orações à luz do dia e à luz de velas. O vento poderia ter soprado do rio ou da direção dos estábulos, um cheiro que os cavaleiros teriam preferido. Os maiores senhores e os mercadores mais ricos teriam vindo para depositar seus tesouros em custódia ou pedir um empréstimo. Haveria barulho, cor e excitação. Mas agora tudo o que resta é uma igreja pequena e solitária. Uma das mais movimentadas ruas do centro de Londres, a 10 minutos a pé da Trafalgar Square. Existe um arco de pedra pelo qual muita gente pode passar e viajar no tempo. Um pátio interno tranquilo leva a uma capela estranha, circular, e há uma estátua de 2 cavaleiros em cima de um único cavalo. A incrível história de como os cavaleiros templários inventaram os bancos. A capela é a famosa Temple Church, construída pela Ordem dos Cavaleiros Templários no ano de 1185, quando ficou conhecida como a Casa Londrina da Ordem dos Cavaleiros Templários. Mas a Temple Church não tem apenas uma importância arquitetônica, histórica e religiosa. Ela também foi o primeiro banco de Londres. Os Cavaleiros Templários eram monges guerreiros. Era uma ordem religiosa monástica, com uma hierarquia inspirada na teologia e uma missão declarada, além de um código de ética, mas também um exército armado e dedicado à Guerra Santa. Mas então, como eles chegaram ao negócio dos bancos? Os templários dedicaram-se inteiramente à defesa de peregrinos cristãos a caminho de Jerusalém. A cidade havia sido capturada na primeira cruzada em 1099, e ondas de peregrinos começaram a chegar, viajando milhares de quilômetros pela Europa. Esses peregrinos precisavam, de alguma forma, bancar meses de comida, transporte e acomodação para todos eles, sem precisarem carregar grandes somas de dinheiro consigo, já que isso os tornaria alvo fácil para ladrões. Afortunadamente, os templários tinham uma solução. Um peregrino poderia deixar seu dinheiro na Temple Church em Londres, depois pegá-lo de volta em Jerusalém. Em vez de carregar o dinheiro até lá, ele só precisaria levar uma carta com o crédito. Os Cavaleiros Templários eram a atual Western Union, conhecida empresa que faz transferência de dinheiro entre países no tempo das cruzadas. Nós não sabemos direito como os templários faziam esse sistema funcionar, nem como se protegiam contra fraudes. Haveria um código secreto para verificar o documento e a identidade do viajante? Quer aprender a ganhar dinheiro online? Acesse o primeiro link na descrição do vídeo. Os Templários não foram a primeira organização no mundo a oferecer esse tipo de serviço. Diversos outros países haviam feito isso antes, como a dinastia Tang na China, que usava o Fei Quan, dinheiro voador, um documento de 2 vias que permitia a comerciantes depositarem seus lucros em um escritório regional e depois pegarem o dinheiro de novo na capital. Mas esse sistema era operado pelo governo.
O sistema bancário oferecido pelos Templários funcionava muito mais como um banco privado aliado a reis e príncipes ao redor da Europa e gerenciado por uma parceria de monges guerreiros que tinham feito voto de pobreza. E os cavaleiros templários fizeram muito mais do que apenas transferir dinheiro por longas distâncias. Em seu livro Money Changes Everything, Dinheiro Muda Tudo em tradução livre, William Goetman diz que eles ofereciam uma série de serviços financeiros reconhecidamente avançados para a época. Se você quisesse comprar uma ilha na costa oeste da França, como o rei Henrique III da Inglaterra fez nos anos 1200 com a ilha de Oléron, a noroeste de Bordeaux, os templários poderiam ajudar a fechar o negócio. Henrique III pagou 200 libras por ano por 5 anos para os templários em Londres, e quando seus homens tomaram posse da ilha, os templários zelaram para que o vendedor tivesse recebido todo o dinheiro. Ainda nos anos 1200, as joias da coroa foram mantidas no templo, como uma forma de segurança para um empréstimo, com os templários atuando como uma espécie de casa de penhor. Os cavaleiros templários não foram o único banco da Europa para sempre, claro. A ordem perdeu sua razão de existir depois que os cristãos europeus perderam completamente o controle de Jerusalém em 1244, e os templários foram dissolvidos por completo em 1312. Então, quem assumiu essa função bancária que eles deixaram? Se você tivesse presenciado a Grande Feira de Lyon, em 1555, poderia conhecer a resposta. Ela foi o maior mercado para comércio internacional de toda a Europa. Troca sofisticada. Mas nessa edição da feira, começaram a circular rumores sobre a presença de um comerciante italiano que estava fazendo fortuna no local. Ele não estava comprando, nem vendendo nada. Tudo o que ele tinha à frente era uma mesa e um tinteiro. Dia após dia, ele recebia comerciantes e assinava pedaços de papel, e de certa forma ficava rico. Os moradores locais olhavam para ele com suspeita, mas para uma nova elite internacional das grandes casas de mercadoria da Europa, suas atividades eram perfeitamente legítimas. Ele estava comprando e vendendo dívidas, e ao fazer isso, estava gerando um considerável valor econômico. Um comerciante de Lyon que quisesse comprar, digamos, lã de Florença, poderia ir a esse banqueiro e pedir um tipo de empréstimo chamado de conta de troca. Era um documento de crédito que não especificava a moeda de transação. Seu valor era expressado em SU de Mark, uma moeda privada usada para essa rede internacional de banqueiros. E se os comerciantes de Lyon ou seus agentes viajassem a Florença, a conta de troca do banqueiro de Lyon seria aceita pelos banqueiros de Florença, que trocariam sem problemas o documento pela moeda local. Por essa rede de banqueiros, um comerciante local podia não só trocar moedas, mas também traduzir seu valor de compra em Lyon para valor de compra em Florença, uma cidade onde ninguém havia ouvido falar sobre ele. Era um serviço valioso que valia a pena. De meses em meses, agentes dessa rede de banqueiros se encontravam em grandes feiras como a de Lyon, conferiam suas anotações e acertavam as contas entre si. Nosso sistema financeiro de hoje tem muito a ver com esse modelo. Um australiano com um cartão de crédito pode fazer compras em um supermercado de Lyon. O supermercado checa com um banco francês, que fala com um banco australiano, que aprova o pagamento ao comprovar que ele tem o dinheiro em conta. Contrapontos. Mas essa rede de serviços bancários sempre teve também seu lado obscuro. Transformando obrigações pessoais em dívidas negociáveis internacionalmente, esses banqueiros medievais passaram a criar seu próprio dinheiro privado, fora do controle dos reis da Europa. Ricos e poderosos, eles não precisavam mais se submeter às moedas soberanas de seus países. O que de certa forma ainda é feito hoje em dia. Os bancos internacionais estão fechados em uma rede de obrigações mútuas difícil de entender ou controlar. Eles podem usar seu alcance internacional para tentar contornar impostos e regulamentações. E considerando que as dívidas entre eles são um tipo claro de dinheiro privado, quando bancos estão fragilizados ou com problemas, o sistema monetário do mundo todo também fica vulnerável. Nós ainda estamos tentando entender o que fazer com esses bancos. Nós não podemos viver sem eles, ao que parece, mas também não temos certeza de que queremos viver com eles. Governantes há muito tempo procuram formas de controlá-los. Às vezes, essa abordagem tem sido no esquema laissez-faire, deixai fazer, outras vezes não. Poucos governantes têm sido mais duros com os bancos do que o rei Filipe IV, da França. Ele devia dinheiro para os templários, e eles se recusaram a perdoar seu débito. Então, em 1307, no local onde hoje fica a estação Temple do metrô de Paris,
Filipe lançou um ataque ao Templo de Paris, o primeiro de uma série de ataques ao redor da Europa contra a Ordem dos Cavaleiros Templários. Os templários foram torturados e forçados a confessar todos os pecados que a Inquisição pudesse imaginar. A ordem acabou sendo dissolvida pelo Papa. O Templo de Londres foi alugado para advogados. E o último grande mestre dos Templários, Jacques de Molay, foi trazido ao centro de Paris e queimado publicamente em uma fogueira até a morte, não sem antes rogar uma praga contra o Papa e o rei Filipe da França. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em junho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do Plano Real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e deixe seu like.